Olá pessoal, boa noite. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer um tema bastante interessante aqui, as doenças físicas e a quântica, né? E muita gratidão a todos vocês que estão aqui no canal, que estão se conectando conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente hoje está trazendo uma convidada bastante especial, a Natana, né? E a Natana, ela é uma enfermeira. Ela trabalha também com a parte de terapia holística e é pós-graduanda em acupuntura. Uma pessoa que trabalha aí tanto com a parte da saúde convencional quanto também na parte da saúde holística. Então ela transita nesses dois universos aí, né? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do Brasil inteiro conectado conosco aqui e pessoas de fora do país também. Muita gratidão a todos vocês por estarem aqui conosco. Então, pessoal, dando início à nossa live de hoje, né, é importante aí que a gente possa entender que, na verdade, toda essa parte dos problemas físicos, né, que acometem as pessoas, de tudo que a gente já estudou aí, tem vários autores que fazem aí as correlações entre os problemas físicos, as doenças físicas e as questões dos conflitos emocionais, né? Então você tem aí Luiz Reis com o seu livro Cure o Seu Corpo, a Cristina Cairo com a Linguagem do Corpo, o Michael Due com o Diagnóstico de Dodge e Porquê, a própria Vianna Stibal com o seu livro Doenças e Desordens, você tem o Haltke, né, que é a doença como linguagem da alma. Então você tem vários trabalhos nesse sentido e por último, talvez o trabalho mais emblemático, né, o trabalho mais aí consistente de todos eles seja o trabalho do professor Dick Hammer, né, que escreveu todo o tratado aí da Nova Medicina Germânica, que é um trabalho muito consistente em termos de tudo que ele estudou, tudo que ele pesquisou, tudo que ele estabeleceu. Na verdade, são demonstrados aí através de tomografias tal, e essas correlações que ele levou uma vida processando e documentando isso, né, para que pudesse deixar aí para a humanidade, que é o trabalho da Nova Medicina Germânica, GNM Reikund. Então, um dos pilares da TQA é a GNM Reikund, na forma de documentos, né, porque a gente entende que foi o trabalho mais consistente em termos de correlações aí entre os problemas físicos e os conflitos emocionais mal resolvidos e não resolvidos. Então, o trabalho dele realmente é fantástico. E é lógico que todos esses autores, né, nas suas tabelas, tal, vem a completar esse trabalho, e a gente usa todo esse trabalho como meio que uma bússola, né, no sentido de a gente conseguir determinar quais são as causas raízes dos problemas que acometem as pessoas, do ponto de vista emocional, para que a gente possa atuar enquanto terapia quântica aplicada para ajudar a pessoa a se ressignificar. Na verdade, a TQA não é um milagre, a TQA não cura ninguém, a TQA não faz ninguém ficar rico, a TQA não faz ninguém ter abundância, a TQA não é um milagre, muito pelo contrário. A TQA é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta, é uma abordagem terapêutica na qual ela aumenta o nível de energia da pessoa, o padrão vibracional da pessoa, né, o quanto de energia da pessoa, para que a própria pessoa possa se ressignificar e a partir daí se curar quando é o caso, né? Então, posto isso, eu vou procurar aqui na nossa listagem aqui, se a Natana já está aqui. É Natana Reisdorfer, né, que é o nome dela. E eu vou procurar aqui quais são aonde que está aqui ela, para que a gente possa fazer a conexão. Deixa eu ver se eu consigo localizá-la aqui, no hall das pessoas, né. Tá aqui, Natana Reisdorfer. Já vou pedir a ela. Então, a ideia hoje é trabalhar essas questões, porque ela tem uma grande experiência aí nas questões físicas e emocionais. Olá, Natana, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, professor? Seja muito Então, bem-vinda aí. Seja muito obrigada, bem-vinda. gratidão Então, pela oportunidade. correto. Eu estava falando aqui com o pessoal, né, que
você tem uma vivência muito grande das questões físicas, dessas questões holísticas também. E aí, a partir desse momento, eu acho que é importante aí que você traga a sua visão, porque na nossa visão, enquanto terapia quântica aplicada, sempre todo problema físico, né, ele é gerado aí por um conflito emocional ou mal resolvido ou não resolvido, que acaba desencadeando aí uma reação fisiológica e biológica que acaba por provocar o problema de saúde da pessoa, né? Eu queria ouvir um pouquinho a sua visão disso, como é que é a sua experiência com isso, para que você possa passar para o pessoal essa experiência. Boa noite, então, a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá bem, o áudio está bom. Tá. Então, assim, hoje até conversei com o professor, né, do que eu iria comentar sobre as doenças físicas. E dentro da minha formação, a minha primeira formação, então, foi na faculdade de enfermagem, o qual eu sou formada há 5 anos. E já trabalho dentro do hospital já fazem 10 anos. Então, a partir disso, no meu segundo ano, que eu já estava trabalhando como enfermeira, eu comecei com esses conflitos dentro de mim, o porquê que as pessoas adoeciam e o porquê que muitas vezes elas voltavam com a mesma questão um tempo depois. Né? Que a gente percebe que as pessoas acabam ficando doentes e muitas vezes a doença volta novamente com a mesma questão e muitas vezes até mais agravada a dor, né? A gente percebe isso dos pacientes. Então, a partir desse momento que eu comecei a perceber e eu comecei a buscar o autoconhecimento. O meu primeiro curso que eu fiz foi de Reiki. E ali foi onde eu comecei a mudar muitas coisas e a minha visão começou a mudar também sobre o mundo e sobre essas questões. E depois eu comecei a fazer o curso de psicoterapia reencarnacionista, que foi ali aonde eu comecei a entender o porquê que tudo acontece aqui nessa Terra e o porquê que a gente vem, às vezes, na família que a gente vem, ou no círculo que a gente vem, na cidade onde a gente vem, para a gente tratar algumas coisas que a gente traz lá do nosso passado também. E comecei ano passado, então, a minha pós em acupuntura, o qual eu percebo que acho que 100% das pessoas deveriam entender um pouco sobre essa relação que a gente tem dentro do nosso corpo. E a acupuntura, a medicina chinesa, traz isso muito bem explicado dentro dela. Porque ela traz a explicação dos órgãos de cada pessoa e a gente deveria buscar, então, o nosso autoconhecimento para a gente perceber aonde entram as doenças. E uma das coisas que a gente vê é que as pessoas elas acabam adoecendo justamente por essa questão dos sentimentos e dessas questões não bem curadas e não bem tratadas. E muitas vezes acabam adoecendo alguns órgãos ou acabam adoecendo de outras formas em relação aos sentimentos que deixam criar e deixam se formar dentro de si pelo fato de não se conhecerem. E isso faz com que muitas pessoas acabam ficando doentes e muitas vezes não acabam tendo o porquê. E sim, com a medicação que hoje em dia a gente tem de diversas formas, a gente percebe que as pessoas estão anestesiando os sentimentos e as emoções que elas têm dentro delas. E isso a gente vê muitas vezes porque tem pessoas que têm medicações dentro de casa e que elas mesmas se automedicam na intenção daquela dor não crescer dentro dela. E a gente também percebe que quando elas vêm para nós dentro do hospital, elas têm uma necessidade gigantesca de conversa. Elas têm uma necessidade de interação conosco. E a gente vê também que muitas vezes elas estão sendo excluídas da família, porque as pessoas acabam adoecendo, talvez pela falta do convívio com a família, ou por questões que foram criadas por medo, por culpa, por ressentimento, que elas se afastam uma das outras. E é ali nessa doença que elas acabam aflorando para nós, que estamos ali na linha de frente dos hospitais, o que elas sentem dentro delas. E muitas vezes elas não conversam e não falam para o médico isso. Elas vão falar para nós
a equipe de enfermagem que está lá atrás, né? E não para o médico. Porque para o médico ela vai falar que ela está com dor e o médico vai dar medicação e era isso. E às vezes, e é uma coisa que eu penso, né? O porquê que as pessoas aceitam estarem doentes? Por que que elas não buscam entender o porquê que aquilo volta novamente? Ou por que que aquilo tende a toda hora estar aparecendo? A gente vê às vezes que a grande maioria retorna. E o retorno é justamente a mesma questão. Então, nessa minha trajetória dos cursos e da faculdade e das experiências vividas dentro do hospital, a gente vê que isso aflora demais dentro das pessoas e que elas deveriam buscar em si se conhecer e não se anestesiar com a medicação que muitas vezes o médico dá para elas e aquilo vai passar essa semana e daqui 15 dias vai retornar. Então, é nessa questão que a gente que eu digo que eu acabo, às vezes, juntando o que eu tenho fora do hospital com o que eu tenho de conhecimento da enfermagem e acaba tendo esses conflitos até, às vezes, dentro de mim mesma para tentar e, às vezes, até perguntar para a pessoa, né, o porquê que ela está voltando. Correto. Natália, é interessante essa fala sua, porque a gente percebe que muitas vezes, ou em algumas vezes, as pessoas conseguem acessar o conflito emocional que elas têm, né? E a partir daí, da resolução desses sentimentos negativos que ela tem, quando você retira esses sentimentos e ativa os sentimentos positivos, né? Que são aí o oposto do sentimento negativo que está instalado, elas conseguem ressignificar e conseguem, às vezes, até melhorar o quadro, né? E fazer a remissão do problema tal, e até se curar. Como é que é essa experiência sua? Você já constatou alguma coisa desse sentido ao longo da sua trajetória aí na enfermagem, na linha de frente aí da medicina, né, da saúde tradicional? Você já conseguiu perceber algum caso desse em que a pessoa, a partir do momento que ela detecta e consegue fazer a ressignificação da questão emocional e ela consegue fazer o processo de remissão do problema dela? Como que é essa experiência sua? É que às vezes a gente consegue abordar alguns pacientes e às vezes eu digo, nem todos são abertos para essa conversa, né? Nem Sim. todos nos permitem chegar a esse ponto e perceber o porquê que ela tá dessa forma, ou o porquê que esse sentimento tá vindo à tona e trazendo essa dor para ela. Muitas vezes a gente percebe bastante essa questão em pacientes oncológicos, eu digo assim, que a gente vê que eles sabem o porquê que está acontecendo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eles não aceitam. E é ali onde a gente poderia conseguir conciliar as coisas, né? Eles percebem, mas é aquela questão assim, o falar. Mas o interior a gente vê que não é dessa forma. Entendi. Ou seja, a pessoa não consegue olhar para o problema, para a causa raiz que ele tem, né? E como ele não olha para aquilo, aí ele não consegue fazer a ressignificação. Ok, perfeito. E aí você falou que está fazendo uma pós-acupuntura, né, que é baseada na medicina chinesa. Como que você enxerga essa questão da abordagem da medicina chinesa, né? Porque a acupuntura funciona em cima de princípios quânticos que atuam diretamente no duplo etérico, né, nos meridianos, nas nadis ali, nos chakras, tal. Como é que você entende, como é que você vê essa correlação entre essa medicina que trata do corpo sutil e fazendo a correlação para o corpo físico? Como é que você vê isso? É que assim, dentro da medicina chinesa, a gente trabalha com 5 elementos, né? E os 5 elementos são os elementos da natureza. E dentro de cada elemento a gente tem os órgãos, né? Para tentar explicar um pouco para todo mundo entender. Mas a gente percebe que dentro da medicina chinesa a gente tem o ciclo de dominância, né? Que é onde a gente considera o pai, o avô e o filho, que a gente tem dentro dos 5 elementos, e a gente percebe muito nítido essa relação que a gente tem entre, por exemplo, o coração ser o filho do rim, né? Então, se um não está trabalhando direito, o outro também não vai trabalhar direito.
e obrigatoriamente o seu filho também não vai trabalhar direito. Então, é um círculo que é tão bem desenhado, eu digo, e tão bem abordado, que se trouxessem isso dentro da medicina no Brasil, iria ajudar muitas pessoas. Uma questão que eu percebo é a questão renal, né? Que dentro da medicina chinesa, a gente trabalha na questão, os rins estão na linha do nosso umbigo, na coluna, né? E onde ele é alinhado com a primeira vértebra lombar. E essa primeira vértebra lombar, ela tem conexão com a medula, né? Com a nossa medula, que vai até o cérebro, que faz toda essa ligação e todo esse emaranhamento no nosso corpo. E a gente percebe que quando um paciente, por exemplo, está em fase final, ele não vai urinar. Então, tem muita relação com isso tudo. E é perfeito se a gente conseguisse introduzir essa medicina dentro da nossa medicina brasileira, né? E a chinesa junto, que a gente pudesse trabalhar, porque a gente conseguiria ter recursos e antever coisas que talvez a gente não conseguiria com essa nossa que a gente trabalha. A gente até sabe que acontece, mas a gente não consegue trabalhar no fortalecimento, às vezes, daquele órgão que está em falha. Entendi. É bastante interessante essa questão, né? E, na verdade, quando a gente vai analisar esses elementos aí dos escritos mais antigos, né? Que tratam de toda essa base aí e tal, e que trata o sistema do corpo como um sistema, digamos assim, mais complexo, né? Não só uma questão física, mas uma questão multidimensional, né? Porque Sim. você trabalha com frequências mais altas, que são os corpos sutis, o duplo etérico e tal, toda essa parte meridianos, essas questões aí que envolvem. Como é que você enxerga, por exemplo, essa questão dessa ativação desses caminhos energéticos, né? E desses pontos de acesso energéticos para poder recuperar o equilíbrio, a homeostase do corpo da pessoa, né? Como que você vê isso assim? Para mim, tá. Oi? Professor, o senhor conseguiria repetir para mim a pergunta que travou aqui para mim? Oi, Natana. É o seguinte, cortou aí, eu acho que a internet deu uma oscilada. Você pode repetir, por favor, porque cortou a internet? Sim. Pois eu não não. consegui ouvir essa pergunta. Ah, tá, perfeito. Você não conseguiu ouvir a minha pergunta, é isso? Isso. Ok. Então, eu perguntei o seguinte, eu perguntei que como que você vê essa questão através do mapa holográfico, né, da matriz energética do corpo, que são os meridianos, aí, os pontos de acesso da acupuntura, como é que você vê esse acesso e essa energização desses pontos, né, do corpo, tal, duplo etérico, para fazer a ativação do corpo físico, na forma de uma correlação imediata entre a matriz energética que alimenta de vida o corpo e o próprio corpo físico que responde a esses estímulos aí. Eu queria ouvir de você como que você vê isso. É que, para falar a verdade, a acupuntura ela trabalha né, que nem o senhor explicou, não é só no físico, né? É em outros corpos sutis também. E a gente percebe que até a acupressão, não só o agulhamento em si, nos meridianos, ele faz o tratamento da mesma forma. Não necessariamente a gente precise trabalhar com a agulha, né? Introduzir a agulha no ponto. Mas até a massagem em si, se tu fizer no ponto, naquela questão que a gente precisa trabalhar, ela é muito válida. Então, se a gente conseguisse unir essa questão da medicina chinesa, principalmente com a acupressão, e uma das questões muito trabalhadas dentro da medicina chinesa é a massagem, né? E eles falam justamente o acuponto, né? Que eles vão com o dedo trabalhar e massagear o ponto que vai energizar todo o resto,
porque a gente vê que um interliga no outro, quando o outro termina, o outro começa, quando o outro está terminando, o outro começa. Então, a gente percebe que a gente tem meridianos nas mãos, que trabalham pulmão, coração, o triplo aquecedor, que é a questão do aquecimento do nosso corpo. A gente tem nas nossas pernas os meridianos de bexiga, vesícula, fígado. E nas costas, a gente tem todos os meridianos da bexiga, que dentro dos meridianos da bexiga, a gente consegue trabalhar todos os órgãos relacionados também. Então, só com a acupressão, que a gente chama, a gente consegue trabalhar esses pontos também. Entendi. Ok. E, na verdade, pelo que a gente entende assim, pelo que a gente percebe, né, essa visão da medicina oriental, ela trata o corpo não só como elementos dissociados, né? Eles trabalham o nosso corpo como um grande sistema composto de um corpo físico e todo um corpo energético, né? Que trabalha aí de maneira equilibrada, de maneira responsiva, ou seja, acontece alguma coisa em um ponto, ele naturalmente vai reverberar em outro e assim sucessivamente, né? E como é que você vê essa questão dessa, digamos assim, desse olhar para o sistema humano como um sistema não só físico, mas um sistema físico e energético? É uma das questões que às vezes até eu fico pensando assim, será que eu consigo intervir de outra forma? Que nem a gente falou, às vezes nem os pacientes permitem entrar nessa abordagem que a gente fala com eles, dirá falar outra coisa, né? Tem alguns que são bem abertos. A gente que tem alguns que nos permitem a gente sabe, dentro até do programa de programação do SUS, estão tentando incluir. Mas dentro dos hospitais particulares, isso é muito difícil. Tem alguns no Brasil inteiro, mas muitos não têm. Então, essa questão, a gente vê que é muito das pessoas que vivem na cidade onde a gente consegue trabalhar. Porque tem alguns hospitais que estão tentando introduzir algumas coisas relacionadas a essas terapias complementares dentro dos hospitais para diminuir a internação do paciente, porque a gente sabe que diminui os dias de internação deles. Mas tem alguns que têm uma mentalidade muito fechada, que a gente vê que a gente não vai ter recurso, a gente não vai conseguir entrar e abordar essas questões dentro dos hospitais, né? Entendi. E outra coisa, Natana, na sua visão de futuro, como é que você vê essa questão da questão da abordagem física, né? Da abordagem da medicina tradicional e a introdução dessas novas terapias integrativas complementares, complementando essa questão da saúde como um todo aí. Como é que você vê essa questão para o futuro? Eu acredito que tudo é uma somatória, né, professor? Eu acho que tudo que está vindo hoje em dia, tudo está ajudando de várias formas. Eu acho que o que a gente tem que ver é se as pessoas estão disponíveis e aceitando essas terapias. Eu digo que muito do que está acontecendo hoje no mundo inteiro é justamente porque as pessoas estão se abrindo para o novo e estão permitindo que essas terapias aconteçam para justamente ajudar a todos. Porque a gente sabe que todas as terapias, de alguma forma, podem ajudar. Claro, eu entendo dessa forma porque eu acredito nisso, porque eu já curei muita coisa dentro de mim com essas terapias. Mas eu acredito que quanto mais pessoas conhecerem elas, mais pessoas vão começar a adquirir esse novo olhar, né? Esse novo modo de entender a vida e esse autoconhecimento justamente alinhado, né? O autoconhecimento justamente com as terapias complementares. Eu acredito que num futuro a gente possa conseguir, dentro dos hospitais, introduzir ou talvez fazer com que as pessoas consigam nos permitir explicar, porque às vezes nem isso elas deixam, né? Entendi. Perfeito.
Nós estamos chegando aqui a 30 minutos de live, né? Eu vou abrir aqui os nossos comentários para ver se a gente consegue capturar alguma pergunta aqui que seja interessante para o grupo. Eu vou pegar Sim. aqui no histórico aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta interessante aqui. Geralmente as pessoas colocam perguntas. Só um minuto. Uhum. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Muita gratidão por todos estarem aqui conosco. Essa nossa live de hoje, estou percorrendo o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Não, não temos nenhuma pergunta. Bom, eu queria só complementar, porque a gente percebe que está tendo uma nova visão com relação ao DNA humano, né? Na verdade, até pouco tempo atrás, acreditava-se que o DNA humano, só 4% do nosso DNA, ele era, digamos assim, importante do ponto de vista de códigos, e os outros 96% lá, ou melhor, 6% são códigos e 94% seria o que eles chamam de junk, né? Que é o lixo do DNA. Aí depois o pessoal foi percebendo que não é bem assim, porque do ponto de vista da evolução, é inconcebível você ter uma estrutura no corpo, que seja a maior parte dela em cada célula aí, que a maior parte dela não tem finalidade, né? E alguns estudos mais recentes agora mostram que o DNA ele atua não só na questão física, assim como também numa parte sutil energética, que você tem vários níveis aí de, alguns falam aí 12 camadas de DNA, né? Que tem um DNA físico e os DNAs sutis, tal, esse tipo de coisa. Como é que você vê essa questão, Natana, da saúde caminhar com a evolução tanto das questões da abordagem holística como da abordagem física e ainda com essas novas questões, esses novos estudos sobre o DNA, que estão percebendo que o DNA tem uma questão energética, que a modelagem dele também é influenciada por energia, tal, esse tipo de coisa. Como que você vê isso vindo para agregar nessa parte da saúde holística aí? Bom, eu acredito que essa somatória que está sendo feita e a gente percebe que os estudos estão cada vez mais evoluídos e cada vez vem mais retorno de tudo isso que a gente está trabalhando. A gente percebe que chácaras, DNA é uma coisa que a gente até vê, mas chácaras é uma coisa que a gente não vê na nossa medicina física, né? Então, às vezes a gente se dá conta de que realmente existe, e ela existe realmente, mas as pessoas para conseguirem entender é um pouco mais complicado. Mas a questão do DNA, eu acho que tem muito a ver com a nossa, o nosso, a nossa bagagem que a gente está trazendo, que nem a gente traz dentro da medicina chinesa, que a nossa bagagem está relacionada, o nosso armazenamento de nossa vida, que a gente vem dos nossos pais, está relacionada com o nosso órgão rim. Então, talvez esse DNA também vai trazer muitos recursos daqui a pouco para a gente começar a trabalhar. E talvez ali vai estar a chave, talvez até de doenças que a gente, talvez hoje, a gente escuta, mas que não conseguem, às vezes, até diagnosticar, né? A gente vê que muitas vezes tem pacientes que trazem algumas questões para dentro dos hospitais, que eles fazem exames e não tem um diagnóstico. E daí a gente começa a entender, dentro da terapia complementar, sim, a gente tem, mas dentro da medicina física a gente não consegue entender. Perfeito, ótimo. Nós temos uma pergunta que a pessoa colocou aqui. Tenho crise de amigdalite grave, garganta muito inflamada, que as bactérias se espalham muito rápido e o antibiótico fica resistente a cada crise. O que ocasiona e o que fazer? Você consegue... Eu digo o seguinte, né? O chácara aqui da garganta tem relação com o nosso chácara cardíaco e, em primeiro lugar, a gente permite com que isso aconteça dentro de nós, né? Então, a gente precisa buscar a causa raiz para ressignificar isso tudo.
E dentro dessas doenças, a gente percebe que essa questão da garganta, ou do não falar, do não permitir que isso seja exposto, tem muito ligação. E não sei se o professor quer acrescentar alguma coisa. Eu gostaria só de complementar que o chakra laríngeo ele está interligado também com o chakra sexual, e o chakra sexual ele tem a ver com as questões de culpa, remorso, vergonha, né? São sentimentos muito fortes. Então, quando acontece isso, o próprio sentimento de culpa gera uma reverberação no chakra laríngeo e, por consequência, esse tipo de sentimento pode gerar algum tipo de tristeza, melancolia, angústia e ansiedade, e a partir daí o chakra cardíaco pode ficar hiporresponsivo e a glândula timo, ela diminui o nível do imunológico da pessoa e a pessoa fica aberta a esse tipo de questões aí, né? Então a garganta, por conta da interligação com o chakra sexual, por conta de alguma culpa tal, ou mesmo porque a pessoa, a partir disso, ela está vivendo alguma mentira, né? Que é o que você falou. Ela está vivendo, ela está algo que ela não é na verdade. Então isso aí provoca esse tipo de questão aí, e como a glândula timo fica, digamos assim, hipoativa, né? O chakra cardíaco está hipoativo e o sistema imunológico fica hiporresponsivo, né? Não consegue atuar. Que ele, na verdade, o antibiótico ajuda, né? Mas o imunológico consegue dar a volta nesse negócio aí. Então eu acho que é mais ou menos por aí, na minha visão aí, que vai de encontro ao que você falou, né? Mas realmente tem alguma causa raiz aí que todo problema de saúde grave envolve uma questão emocional grave também, né? A colega perguntando aqui, estive estudando a medicina chinesa, sei que a alimentação tem muita influência e também a língua se examina logo quando a paciente chega. A questão de esquentar ou esfriar o sangue? Não sei se teria condições. Para falar a verdade, quando a gente analisa um paciente na medicina chinesa, a gente tem que observar primeiro a língua, né? Que é um dos fatores onde a gente consegue observar em qual órgão a pessoa está mais ativada. Que no caso ela vai estar mais vermelha, a língua, na região onde condiz com o órgão que a gente precisa trabalhar. E nessa questão do aquecimento, realmente a gente trabalha mais com a questão do aquecimento do que com a outra questão, porque dentro do nosso corpo a gente tem uma temperatura que é trabalhada dentro do triplo aquecedor, que é um dos meridianos da mão, aonde a gente tem uma certa temperatura dentro do nosso corpo. E quando ele está abaixo, ele também sofre, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar e tem que tentar alinhar com o aquecimento mesmo no nosso corpo. Tanto que a gente vê que tem alternativas dentro da medicina chinesa, por exemplo, para trabalhar com pedras quentes na massagem, na acupuntura, por exemplo. Perfeito, muito bom. Uma outra pergunta aqui. Tem algum tratamento holístico mais recomendado para asma grave? Eu acredito que a asma tem muito a ver, né, com o chácara laríngeo que a gente acabou falando, né, porque a asma é um sufocamento, a pessoa não consegue ter o movimento da respiração, e a gente sabe que o ar, onde a gente respira, é a nossa troca, né, do que a gente introduz o ar e a gente expele coisas para fora, que no caso a gente tem que expelir sentimentos e coisas ruins. E a pessoa segura, ela não consegue fazer essa troca e por isso que ela acaba se sufocando, né, nessa questão pulmonar. Tem várias coisas que a gente pode trabalhar para paciente, né, com asma dentro da terapia holística, mas eu acredito que muito mais tentar buscar a causa raiz disso tudo. Ok, perfeito. Aí uma outra colega aqui perguntando como transmutar a doença com a quântica. É possível cocriar apenas a saúde e se colocar imune? Imune eu não digo, mas eu acredito que dentro de cada pessoa a gente precisa ressignificar e a gente precisa começar a subir a nossa escala Hawkins, né? Como o professor coloca no curso dele. E quanto mais alto o nosso nível na escala,
menos doenças a gente vai ter. Então, é aí É, onde a gente precisa começar a, a trabalhar, né? sim. E, na verdade, essa questão de cocriar apenas a saúde depende do nível, do patamar do seu nível de quanto de energia, do padrão vibracional que você está, né? Mas se você tem os sentimentos negativos aí, naturalmente eles têm que ser eliminados para que você consiga se recalibrar e consiga subir na escala. Então, essa é uma questão muito interessante aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, que deu um pessoal muito. Entrou com bastante coisa aí. Tá aqui. Tenho um problema de coluna e túnel de carpo nas duas mãos. Tenho dores horríveis. E aí, você teria alguma indicação para essa questão, Natana? Os ossos está muito relacionado ao nosso chakra sexual, né? O nosso chakra sexual está envolvido em apreciação. A nossa coluna é a nossa base do nosso corpo. Sem ela, a gente não consegue estar de pé, né? E a questão das mãos é onde a gente consegue fazer a comunicação com as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas tem pessoas que não falam, né? Que se comunicam com as mãos. Então elas têm essa troca a mão em si, né? Dentro dos livros onde o professor traz, é essa questão realmente da, da comunicação. E a coluna realmente tem a ver com a nossa estrutura, né? Com e tem que ver aonde tá os teus sentimentos, né? E aonde estão esse desequilíbrio dos sentimentos para tentar equilibrar e tentar. Problema de internet aí, pessoal. Deu uma saída aqui, vou ver se volta. Estamos com a chuva aqui hoje, né? Vamos ver se a gente consegue se reconectar aí. Bom, caiu aqui a conexão dela, né? Vamos ver se a gente consegue reconectar de novo aqui. Tem um problema hoje, está chovendo muito aqui em Goiânia. Não sei se está. Deixa eu ver se eu consigo reconectar aqui, pessoal. Só um minuto. Voltou aqui, vamos reconectar. Vamos ver se a gente consegue fazer a reconexão. Enquanto ela não entra aqui, eu vou passando aqui, pessoal. É... Então, gente, o pessoal está colocando aqui questões muito específicas, tá bom?
e que podem ser várias causas. A gente vai tentar fazer uma abordagem leve aqui, do ponto de vista das questões, né? Para poder ver se as pessoas conseguem depois pegar um caminho aqui. Sintomas de depressão, para avaliar. Então, a depressão vem do conflito entre as mentes superconsciente e inconsciente em cima da mente consciente. É um conflito vivenciado. Então, chega um momento que essa disputa fica tão forte e que provoca a paralisia da pessoa. Então, o caminho aí para a questão da depressão tem que ver o que é que está causando essa depressão. Ela pode ser causada por sentimentos de medo arraigado, pode ser por sentimentos de culpa e uma profunda mágoa ou rancor, tá bom? Então é preciso avaliar qual a origem disso para saber, e aí tem que avaliar todo o histórico da pessoa, desde a questão intrauterina, tal, dar uma avaliada para ver que tipo de problema que a pessoa passou, para avaliar o que está acontecendo. Mas, via de regra, pode ser alguma dessas questões. Pode estar associada a um medo profundo que a pessoa carrega, a uma questão de culpa muito grande que ela carrega. Por exemplo, uma pessoa que às vezes teve um parto difícil e colocou a vida da mãe em risco, né? A mãe da pessoa, a mãe do indivíduo correu risco de vida no momento do parto. Essa pessoa vai carregar uma culpa. E isso pode deflagrar uma depressão lá na frente. Então é preciso investigar. Não dá para falar aqui como é que seria, porque cada caso é um caso. É igual impressão digital, ok, pessoal? Vamos evoluir um pouco mais aqui. Diante da pandemia do Covid-19, como avaliam os diversos níveis de gravidade causados pelo Covid? É padrão vibracional. Se a pessoa está com um padrão vibracional elevado, real, porque às vezes a pessoa parece alegre, mas não está. Se ela tem um padrão vibracional elevado, se ela está calibrando os níveis mais elevados, o sistema imunológico dela funciona bem. Então ajuda a enfrentar essa questão do vírus, tá bom? Dores nos pés, porão, neurônio de norte, alguma relação com o emocional? Eu diria autodepreciação, provocada ou por culpa ou por algum medo oculto, tá bom? Sinusite, pneumonia várias vezes ao ano. A sinusite é praticamente causada por algum problema de culpa que você carregue, tá bom? Porque esse chakra laríngeo, ele tem a ver com o próprio chakra sexual. E aí, por causa do problema de tristeza, melancolia, angústia e ansiedade, pode deflagrar esse processo aí da pneumonia, que tem a ver com uma infecção oportunista, né? Então é o chakra cardíaco deprimido aí e que gera algum tipo de questão do ponto de vista imunológico. Neto de 20 anos, problema na tireoide, como posso ajudá-la? Tem que avaliar qual que é a causa do problema, pode ser por causa de ela estar vivendo uma mentira na vida dela, ou pode ter uma questão também envolvida com alguma culpa que ela carrega, algum problema de culpa, vergonha ou remorso que ela carrega. Artrite reumatoide, autodepreciação, pode ser provocada por medo ou por culpa, alguma questão, essa autodepreciação vai para artrite aí, tá bom? Nas conexões. Queloide, eu não sei, teria que pesquisar. Excesso de cistite, problema no chakra cardíaco. Questão de chakra cardíaco hiperativo, tá bom? Pode ser problema de ansiedade muito grande. Essa ansiedade pode ser provocada ou por mágoa, ou por culpa, ou por medo. Tem que avaliar qual que é a origem. Já falei da sinusite. Prisão de ventre. A pessoa que tem prisão de ventre é um problema de bocado. Ou seja, a pessoa tem às vezes uma questão de... vive uma questão de escassez. Em algum momento da vida viveu um problema de escassez, então ela prende o alimento no organismo porque ela não sabe se vai se alimentar. Estou falando do ponto de vista inconsciente. Então pode ter a ver com algum problema de escassez vivido no útero, que a mãe tenha passado alguma dificuldade, alguma necessidade, ou na infância, alguma questão desse sentido. E quando a pessoa passa a necessidade, ela quer reter o nutriente, tá? Como descobrir a causa raiz das doenças? Então, investigação, entrevista, a gente usa radiestesia também, para saber como é que está a questão dos chakras, ver qual está hipoativo, hiperativo, para a gente tentar convergir para a causa emocional. Alergia, chakra cardíaco, acelerado, dermatite atópica também, chakra cardíaco acelerado, pode ter uma tá honrando a outra, pode ter correlação sim.
A Zane sente vontade de aguenta o cheiro de comida. Também tem que investigar, a Zane não dá para saber. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mais uma vez chamar a Natana aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la. Problema da internet hoje, tá uma chuva muito forte aqui em Goiânia. Tá aqui, vou chamar ela de novo. Vamos ver se agora consegue entrar. Olá. Oi, Natana. Deu um problema na internet aí, né? Vamos ver se a gente consegue evoluir aqui. Então, eu estava passando aqui as respostas, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra pergunta que seja relevante aqui. Chegamos no final aqui. Bom, ok. Ô, Natana, então a gente está chegando no final da nossa live hoje. Eu queria que você deixasse aí seus contatos, se alguém quiser buscar o seu trabalho aí, se você quiser postar aí no chat, pode colocar, que todos vão ver. Eu quiser passar também oralmente aí, pode falar para as pessoas, seus contatos, como é que o pessoal te acha aí, para conversar com você. Então, o meu Instagram é Natana Reis do Herfer. Fica um pouco difícil meu sobrenome, mas eu acredito que vocês consigam ver ali na telinha. E eu vou passar o meu WhatsApp se tiverem, quiserem entrar em contato. Eu trabalho também com essa questão da medicina com Reiki e com a nossa medicina complementar, né? Eu acredito que eu posso agradecer muito, então, ao professor pela oportunidade, pelas assessoras do professor também, pelo curso que eu fiz e pelo conhecimento. Claro que a gente sabe que a gente tem que buscar também o conhecimento, né? Como o professor coloca várias vezes nas lives dele, autoconhecimento é a gente buscar várias, então, a gente ler, aprender, buscar, que acho que isso é o que a gente nunca vai perder, né? E eu quero agradecer muito, então, a oportunidade de ter conhecido o professor Eric. O professor acho que nem imagina como eu conheci ele, mas eu moro em Bento Gonçalves, professor, só queria explanar. Eu moro em Bento Gonçalves e eu conheci o senhor e a Patrícia através do meu tio que trabalha na Dalmobile. E ele esteve aí com vocês e passou um material para mim, um material que vocês passaram para ele. Um material que vocês passaram para ele. Então, eu tenho muita gratidão ao casal também, meus tios, a Silvana e o Diogo, que ela é minha tia e eu considero ela minha irmã, porque foi ela que cuidou de mim quando eu era pequena, para a mãe trabalhar. Então, foi aí que eu conheci. E ano passado eu entrei na primeira turma do curso que o senhor estava fazendo online. E as suas assessoras me mandaram mensagem até dizendo, né? Natana, tu não terminou? Eu falei, não terminei. Eu tô indo devagar mesmo. Porque já tinha começado a segunda turma e eu não tinha terminado ainda. Mas eu aprendi muita coisa no curso. Eu acho que é muito válido a gente para começar a entender algumas coisas do universo, porque às vezes a gente começa a fazer cursos e a gente não começa a entender algumas coisas no fundo, o que realmente é. E esse teu curso, eu acho que explana muito bem. Gratidão imensa pelo seu curso, professor, que acho que todos deveriam conhecê-lo e todos deveriam fazer, por mais que não trabalhassem nessa área. Eu acredito que ajuda muito. E gratidão pela oportunidade de estar aqui. Ok. Muita gratidão, Natana. Eu só vou pegar uma pergunta aqui de uma pessoa. Ela colocou aqui uma pergunta quanto ao chakra cardíaco, no caso da dermatite, o que se pode fazer? Tem que investigar por que o chakra cardíaco está acelerado. Então tem que ver, investigar se é a causa de culpa, se é de medo ou se é de alguma mágoa que você carrega, ok? Então é preciso fazer uma investigação para poder saber qual que é a origem desse negócio. Natana, muita gratidão a você por ter cedido o seu tempo para a gente aí, viu? Muita gratidão mesmo. Eu agradeço a todos vocês também, pessoal, todo mundo que está aqui conosco, pessoal do Brasil inteiro, de outras partes do mundo também aqui conosco. Muita gratidão a todos vocês.
Fiquem com Deus. Desejo a todos a paz reverencial, a paz do nível 10 e 700 da escala Hawkins no nível da consciência. Ok, pessoal? E quinta-feira nós temos live de novo aí, vamos ficar atentos, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, Natana. Tchau. Tchau.